usuários aqui, definir qual operador vai ter acesso à máquina 1 ou à máquina 2. Isso vai depender das regras que eu criar. Base, você tem como base 3 níveis de usuários. Ou configura o primeiro ícone aqui, a primeira opção, é o item que tem a capacidade de configurar, ou seja, criar telas, alterar telas. A opção de operação aqui só tem a opção de editar ou usar as telas que estão configuradas. E o Super User é a opção que tem todas as funcionalidades, até mesmo criar algumas funções extras que daí são de níveis avançados. No caso aqui, o primeiro usuário que tem que ser criado, vou criar aqui um funcionário nomear com a senha 1, 2, 3, 4, por exemplo. E esse usuário com o nível de operação, ou seja, os 3 níveis, ele vai ter todas as funcionalidades possíveis. Eu vou aplicar para ele. Apliquei, vocês viram que ele já deslogou o meu software. Eu não tenho mais acesso a nada, não tenho acesso a edição, acionamento de qualquer variável, porque eu preciso fazer login. Vou criar 1, 2, usuário, está aqui no canto, senha 1, 2, 3, 4. Ok. A partir do momento que eu loguei, aí sim eu volto a ter acesso às minhas funções e ao que eu estava desenvolvendo. Então, criou-se um nível de usuário. Então, o primeiro nível de usuário, sempre que se cria, é o nível com Super User, ou seja, todas as opções. Fazendo isso, ele já vai criar as regras. As regras do quem é um item tipo configurador, o item logout, o operador ou o Super User. Mas mesmo assim eu quero editar isso e quero, na condição de superusuário, alterar, eu quero ter mais funções. Então eu tenho, por exemplo, criar acessos via client, ou seja, via um acesso remoto. Eu posso criar com esse usuário. Então eu consigo criar mais funções além das funções que estão disponíveis aqui, ó. Todas essas funções que estão com cheque em verde, quer dizer que esse usuário está podendo fazer. Então, se eu for ver aqui em operador, ó, ele só tem as funções de operação que está disponível. Logout, quem não está logado não tem nenhuma função, mas eu também posso definir o acesso às páginas, vamos dizer. Eu quero que, mesmo não logado, eu quero que ele tenha acesso às páginas de sites, ou seja, não, vamos dizer aqui, só as páginas de alarmes e os sites. Alarmes e sites. Mesmo não logado, eu vou aplicar aqui, ele vai ter acesso a essas páginas. Então você configura ou cria regras do jeito que você quiser. A tua regra pode estar incluindo um privilégio de operador e também mais algumas funções para essa regra. E essa regra é vinculada ao usuário. Então, imagina que eu tenho o usuário A, mas vou criar mais um usuário. Venho aqui em mais, adiciono o usuário B. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu também posso forçar que na primeira vez que eu entro com a senha, ele vai pedir para que ele altere essa senha para que seja conforme o usuário desejar. O usuário B, então eu vou adicionar aqui um privilégio que ele é um operador. Então a regra do tipo, vamos dizer, planta, vamos dizer quem... Eu criei uma regra para minha planta A, onde vai ter a opção de operador e vai ter mais algumas opções como criar contas aqui, modificar contas.
Então eu posso adicionar regras para essa planta. E eu posso vincular essa minha regra ou seja, esses privilégios, essas funcionalidades, para o operador que tem. Então, além de criar... Deixa eu dar um segundo. Sem usuários eu consigo acessar as telas. Mas quais telas? As telas de operação. Não consigo acessar outras telas. Eu estou sem usuário, mas tem a tela de alarme, que eu deixei ativa. O B, usuário B, vai ter acesso às telas, como a gente comentou, mas ele não vai ter acesso à edição, aos botões de edição que tem aqui em cima, ele não tem acesso. E o usuário A tem acesso a tudo. Então, vocês conseguem criar níveis de usuários, grupos de privilégios para cada usuário, ou o que vocês querem fazer com esse usuário, o que ele pode fazer dentro do Transform. Na questão de línguas, como eu comentei, inglês ou francês, pode habilitar os dois, uma ou outra.